Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem vos fala, presbítero Anderson, aqui da cidade de Sapezal, Mato Grosso, da Assembleia de Deus, Ministério Belém, igreja presidida pelo pastor Valdecir Domingos. Estamos dando sequência às nossas lições da escola dominical, nossa lição em foco, os subsídios aqui para a escola bíblica dominical. E hoje, aqui para a gente darmos sequência na gravação da aula de número 4, onde nós vamos estar aprendendo sobre a paternidade divina. Vamos, antes de iniciarmos aqui, fazer uma oração pedindo as bênçãos de Deus sobre esse projeto, sobre cada um. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, meu Senhor, uma vez mais, por estarmos reunidos aqui nesta noite, para tratarmos, meu Deus amado, de assuntos para a glorificação do teu nome, para a expansão do teu reino, para ajudar, Senhor, a cada professor e a cada aluno da escola dominical a compreender ainda mais esta maravilhosa palavra que está sendo ensinada sobre a Santíssima Trindade. Te pedimos as tuas bênçãos sobre este projeto, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar nesta lição, né? A gente já teve as 3 lições anteriores aí, falando sobre o mistério da Santíssima Trindade, na lição 1, né? Lição que está disponível aí no canal. Se você ainda não assistiu, está disponível, pode estar acompanhando no canal aí da igreja. A lição de número 2, onde foi falado sobre o Deus Pai. E a lição 3, o Pai enviou o Filho. Todas essas lições estão aí disponíveis, né, para subsidiar as lições que se seguirão. Então é importante cada professor estar inteirado de todas as lições, né, todo um contexto geral aí dessas lições, porque elas vão se complementando. Então é importante estar analisando essas lições que se passaram aí também, quem ainda não as assistiu. Estamos nesse trimestre, portanto, estudando sobre a Santíssima Trindade, lição comentada pelo pastor, doutor Douglas Batista. Você que está nos assistindo, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, ativa o sininho, deixa o comentário de onde que você está assistindo, né, de qual congregação que você está assistindo ou de qual cidade você está nos assistindo, para sabermos também a dimensão do alcance desta obra maravilhosa aí, dessas pré-aulas que está sendo lançada. Deixa o comentário, curta, comente, compartilhe e que Deus vai abençoando este projeto. Nesta lição de hoje, estamos aqui reunidos, né, entre amigos, e aqui já conhecido de lições anteriores, evangelista Júnior Bessa, que está conosco. A paz do Senhor. A paz do Senhor. E também, né, aqui na primeira lição aqui conosco, e que também se seguirá para as demais aí, também o grande amigo, pastor Nilmário Duarte. A paz do Senhor, presbítero Anderson, a paz do Senhor, evangelista Júnior Bessa. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Amém. Amém. Esta lição de hoje, lição de número 4, nós vamos estar estudando sobre a paternidade divina, onde nós temos aí o nosso texto áureo, que se encontra na primeira carta de João, capítulo de número 4, versículo 14. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. A nossa verdade prática, a paternidade de Deus é revelada no envio do Filho e na concessão do Espírito, confirmando nossa filiação e aperfeiçoando-nos no amor. O tema, a palavra-chave aí que estará sendo tratada nesta lição, portanto, é a palavra paternidade. O texto bíblico da leitura bíblica em classe, né, os irmãos podem estar acompanhando aí na sua casa, fazendo a leitura para ganharmos tempo aqui, mas se encontra na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 13 até o versículo de número 16. Nós vamos estar ainda aí, portanto, a introdução da lição, onde nos fala que Deus como Pai é fundamento da nossa relação com Ele. Deus é o Pai, fundamento, e o Pai envia o Filho e concede o Espírito.
Vamos estar, portanto, tendo aí a participação, os comentários nesse primeiro tópico, aí juntamente com o evangelista Júnior Bessa, que vai estar nos falando sobre a revelação da paternidade do Pai. Júnior Bessa com a palavra. Meus irmãos, professores de Escola Bíblica Dominical, é importante nós compreendermos que a revelação da paternidade divina, da paternidade do Pai, está muito relacionado com a própria expressão da paternidade em que nós fomos inseridos dentro da nossa família. Então, é importante nós compreendermos que paternidade é uma coisa que nós estamos à parte, que faz parte do nosso cotidiano, praticamente, ou absolutamente. É interessante nós entendermos que um pai tem filho, e essa expressão de paternidade está ligada exatamente à família. E dentro da revelação da paternidade, nós vamos aqui expressar a definição da paternidade baseado na palavra de Deus, né? A própria verdade prática destaca exatamente que a paternidade de Deus ela é revelada no envio do seu Filho. Falar sobre paternidade é importante lembrar que Jesus é a ideia ou é a expressão exata daquilo que nós compreendemos o que é de fato o Pai, né? Então, a revelação da paternidade do Pai é nada mais do que um atributo dessa pessoa, porque Deus é uma pessoa, né? E esse atributo são nada mais do que características ou expressões desse Deus revelada, né, à humanidade. Então, a paternidade não é apenas um título, mas é a identidade, né, do próprio Deus, essa identidade eterna. E o texto de 1 João, capítulo 4, versículo 15, diz que qualquer que confessar a Cristo, Jesus, é filho de Deus. E existe um texto de 1 João, capítulo de número 1, o versículo de número 11, versículo 12, melhor dizendo, né, que todos quanto recebem Jesus são feitos filhos de Deus, os quais creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aqui fala exatamente dessa condição do crer em Jesus, do confessar a Jesus. Por que o confessar a Jesus e do crer em Jesus? Porque é impossível nós sermos inseridos nessa paternidade ou fazermos parte dessa paternidade sem a participação da pessoa de Jesus. Jesus é exatamente aquele que dá condição para que essa paternidade se torne realidade. Então, ela só é operada por meio do Filho através, né, desta manifestação, né, que é explícita aqui na palavra de Deus e que é importante nós entendermos que é uma característica ou um atributo do próprio Deus. A paternidade também ela é eterna, de tal forma que Deus é Pai desde a eternidade, né? Então, não houve um momento em que Deus se tornou Pai. De tal forma, meus irmãos, professores, né, que o Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho e o Espírito sempre foi Espírito. É importante também, quando nós tratamos sobre a paternidade do Pai, é importante salientar que existe a separação das pessoas, né? Essa distinção das pessoas. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, estão em plena harmonia, porém com manifestações e obras distintas no sentido de que cada pessoa tem suas prerrogativas. Então, a eternidade do Pai, ela é revelada nas Escrituras. Outro ponto importante aí da sua lição, que está no terceiro subtópico, fala que o Pai, ele gerou o Filho, né? E quando a Bíblia diz que o Pai gerou o Filho, não está dizendo que o Filho foi criado, né? Não houve uma criação do Filho. Aí está falando da geração. Quando fala de geração, está falando que o Filho, ele tem a mesma natureza, ele tem a mesma essência, né? Ele tem a mesma substância, tá? Então,
a diferença para criada e gerada está exatamente nessas diferenças, né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui, um escultor. O escultor, ele vai esculpir uma pedra, mas ele vai esculpir uma pedra através de uma ideia de sua cabeça. E ele pode até fazer ali uma escultura representando ele, mas a pedra não é o escultor, são materiais diferentes. Agora, quando você fala, né, que gerou, você está falando que é da mesma essência, da mesma substância, que tem as mesmas características. Então, a expressão que o pai gerou o filho está falando que o filho tem a mesma substância, tem a mesma essência. Tá? E o próprio Jesus, né, disse em João capítulo 5, versículo de número 26, porque como o pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao filho ter a vida em si mesmo. Então, Jesus está falando das mesmas características que o pai possui, ele possui, então, a mesma essência. O quarto subtópico, para a gente encerrar, vai falar exatamente da paternidade manifestada também ao fato do pai conceber o Espírito, né? Romanos capítulo de número 8, versículo de número 16, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo é dado a nós, né? Romanos capítulo de número 8, versículo de número 16 diz assim a palavra de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, se o Espírito Santo testifica ou testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, isso é uma garantia, isso é uma segurança que temos, né? Então, é importante nós compreendermos que o Senhor Espírito Santo também, ele está agindo, né? Ele está trabalhando para que nós compreendamos que o Pai é o Pai, né? Então, ele não está excluído desse processo, né? É importante nós entendermos esse processo. Então, resumindo, a paternidade do Pai é nada mais do que um atributo, só que ele é operado por meio do Filho, só conhece a paternidade por meio do Filho, o Filho é Cristo, né? E o Espírito Santo também tem participação, né? Essa paternidade, ela é eterna, né? E também o Filho foi gerado, não foi criado, e a paternidade também ela é concebida através do Espírito Santo, né? Onde a gente pode compreender que o nosso Espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos filhos de Deus. Amém. Glória a Deus por esta maravilhosa revelação, né, da palavra de Deus, essa paternidade do Pai que nos abrange, né, essa paternidade do Pai que nos alcança, né, como a gente estava vendo até na lição aqui, né, nós fomos adotados, né, e Paulo diz, né, nós não recebemos um espírito de escravidão para outra vez estarmos em temor, mas o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. É o Espírito Santo enviado que comunica com o nosso espírito, como bem falou o evangelista Júnior Bessa, nos mostrando essa paternidade divina que também nos abrange. Nós somos alcançados e adotados pelo Senhor, nos tornando também seus filhos. Glória a Deus por esta maravilhosa revelação. E vamos, portanto, ao tópico 2, onde nós vamos estar vendo sobre o reconhecimento, reconhecendo ali a paternidade do Pai, aí tendo neste ponto aí mais 3 subtópicos, que estará sendo tratado pelo pastor Nilmário Duarte, com liberdade. Pois bem, irmãos, nós dando continuidade nesse assunto dessa lição, nós vemos aí que o evangelista, o professor Júnior, foi bem claro nessa explicação do primeiro tópico. O professor que vai estar dando esta aula na classe, né, dos adultos, vai precisar realmente tomar um tempo maior com esse primeiro tópico, porque ele é um pouco mais teológico, né? E agora nós, chegando no segundo tópico, podemos perceber que a lição ela passa a ser mais expositiva dentro do texto que foi escolhido, de 1 João capítulo 4, versículo 13 a seguir. Então já é mais uma exposição, creio que vai ser mais compreensível para o professor e tanto para os alunos.
Então, realmente, a nossa importância na aula é sermos objetivos. E vendo a continuidade, nós vamos ver agora que o nosso Deus, como Pai, ele agora passa também a revelar a sua relação, né, o seu relacionamento para com todos nós. No primeiro tópico, ele vai tratar desse relacionamento do Pai para com o Filho, Deus Pai para com Deus Filho, que é um só Deus, já ficamos cientes disso, é um só Deus em três pessoas distintas, mas que subsistem em três pessoas, né? Enfim, nós agora vamos ver que este relacionamento do Deus Pai também é para conosco, para com todos aqueles que, a partir daí, começam a ter um conhecimento de Cristo, o Verbo revelado, a palavra revelada, e neste conhecimento de Cristo, então passa também a ter um relacionamento com o Pai. O primeiro tópico da nosso próximo assunto vai nos mostrar aí que confessar a Cristo é essencial para a nossa fé cristã. Então você, o aluno, precisa estar ciente disso, que essa confissão, ela não pode ser uma confissão de qualquer forma, não é mesmo? Precisa ser uma confissão correta. Muitas pessoas até confessam a Cristo, dizendo, eu reconheço Cristo como o Senhor, mas é uma confissão incorreta. Eles não entendem plenamente acerca dessa, tanto a humanidade de Cristo como a divindade, que é importante na confissão. Quando nós confessamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, nós estamos dizendo, Ele é o meu Senhor, Ele me controla, Ele me governa, mas Ele também é o meu Salvador, não há outro, por meio de outro que alcanço esta salvação. Então é somente em Cristo Jesus. Então essa confissão, ela precisa ser uma confissão correta, plena, não é mesmo? E ao texto que quero me recorrer com os irmãos, em 1 João, no capítulo 2, no versículo 23, diz que qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então isso aí já combate algumas heresias e algumas pessoas que negam Cristo como o Filho de Deus e assim ainda acham que poderão alcançar a salvação, mas a Bíblia já nos deixa bem claro que aquele que confessa o Filho tem o Pai, mas aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Então não tem como ter um relacionamento com o Pai se não for por intermédio do Filho. E o que nós vemos que a Bíblia nos mostra também, que essa declaração ela é pública e é uma declaração de fé que sinaliza o quê? Que Deus habita no crente. Então os irmãos sabem que quando nós pregamos o Evangelho, nós fazemos o apelo, né, no final da mensagem, para que os pecadores que conheceram a palavra, que tiveram contato com a palavra, possam então confessar publicamente. Há um texto, se me permitem, ler em Romanos, capítulo número 10, um texto muito conhecido, e versículo 9 e versículo 10 diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é necessário confessar de uma forma correta, com entendimento de quem é Cristo, a sua humanidade, a sua deidade, mas também isto é um sinal de que Deus está habitando na vida desta pessoa que passou a confessar a Cristo. E essa confissão, irmãos, não pode ser da boca para fora, né? Nós vemos aí que muitas pessoas colocam faixa 100% Jesus, eu tenho Jesus, Jesus é o dono da minha vida, da minha casa, mas não é uma confissão plena, não segue a palavra de Deus. Então esse tópico vai tratar um pouco disso e nos mostrar também que o acesso legítimo ao Pai é por intermédio de Jesus, conforme disse João, capítulo 14, versículo 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então, esse caminho só é legítimo, esse acesso, essa porta somente se abre se for por Jesus. Então, esse primeiro tópico é um tópico expositivo que nós podemos recorrer com a classe, discorrer com a classe de uma forma bem clara e objetiva.
O segundo subtópico vai nos mostrar aqui os desdobramentos desse amor deste pai. Já foi falado, né, que a nossa referência, o nosso modelo de paternidade tem que ser Deus. Não é exatamente o homem, a figura do homem caído em pecado, né? Porque isso pode haver frustrações de pessoas olhar para o pai, a figura do pai terreno, e querer compará-lo com um relacionamento com o Deus Pai. Então, nós vemos aqui que o nosso Deus, ele é um pai modelo para todos os pais, todas as famílias da terra. E ele é amor. A Bíblia nos mostra, né, que Deus é amor, tem muitas referências bíblicas. O professor pode procurar aí e trazer essas referências para a sala de aula, que vai ser muito enriquecedor. E nós vemos que este amor ele é intrínseco à natureza de Deus. Então, Deus ele é amor. E como é que este amor é revelado para nós? Um amor sacrificial, né? 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz quão grande é este amor em que nós recebemos do Pai, né? Então nós sabemos aqui que Deus ele é amor, é a natureza dele. Este amor ele é revelado de uma forma sacrificial, porque ele deu o seu filho, ele enviou o seu filho. E a partir daí nós vemos então que com esse desdobramento passamos também a receber bênçãos da parte de Deus. E uma das formas que nós vemos isso é que esse amor ele nos adotou. Deus nos adotou, nos aceitou através de Cristo Jesus. E essa a adoção, os irmãos já fizeram comentários sobre isso também, é um ato jurídico, né? Sabemos que é um ato jurídico onde o escravo ele passa a ser colocado em uma posição de filho adulto, ou seja, que já tem maturidade para desfrutar da herança. Então, aquele que era escravo agora recebeu em Cristo Jesus este mistério da adoção, né? Passamos a ser filhos que podemos herdar todas as bênçãos do Pai em Cristo Jesus. E este amor não é apenas na forma de adoção, mas é um amor que, como diz o comentarista, ele é inquebrável. Não há como se separar. O nosso amor do Pai, nós para com o Pai, muitas das vezes é um amor ainda imperfeito, né? Porque nós somos seres humanos limitados, então é um amor ainda que precisa ser aperfeiçoado. Mas o amor de Deus para conosco, ele é plenamente perfeito. E aí Paulo vai dizer em Romanos, né? Quem nos separará do amor de Deus? E aí ele lista ali várias circunstâncias, situações, que para alguns poderiam dizer, por causa disso o Pai vai deixar de me amar. E aí Paulo conclui dizendo, não há separação, ninguém poderá nos separar, nem nesta vida, nem na vida futura, nem nada neste mundo poderá nos separar do amor de Deus. Então o professor precisa trazer isso para a sala de aula e mostrar também que este amor é um amor pessoal, particular, de indivíduo para indivíduo. Deus ele quer um relacionamento conosco de uma forma individual. Eu e você temos um Pai que deseja relacionar conosco de uma forma íntima, uma forma que nos traz segurança, nos faz desfrutar deste amor. Então, eu creio que esse segundo tópico também traz muitas aplicações práticas para a nossa vida cristã. E encerrando o nosso agora terceiro subtópico, vai falar das bênçãos dessa filiação divina. São muitas bênçãos, né? Algumas delas poderemos citar aqui, e o comentarista nos traz que uma dessas bênçãos de recebermos esta filiação e também sermos filhos de Deus, é que este amor que o Pai nos concede, ele lança fora todo o medo, todo o temor. E a espécie específica aqui do medo, meus irmãos, fala deste medo do julgamento, desta punição do pecado, a condição que nós estávamos como escravos, né? E aí um escravo, ele tem esse temor de ser punido, de ser lançado num julgamento pelos seus erros, pelos seus pecados. Mas aí, o amor do Pai, ele lança fora todo esse medo. Então não há o que temer. Não é uma presunção humana, mas é uma esperança naquilo que nós recebemos do Pai, uma confiança naquilo que nós recebemos do Pai. O amor que lança fora o medo. E nós vemos também que esta confiança, ela
não pode ser uma forma negligente. Porque não é porque eu recebi este amor, estou desfrutando dessas bênçãos, que eu posso agora, como diz alguns, né, salvo uma vez, salvo para sempre. E usar ali as minhas, vamos dizer assim, licença para pecar. Não. Ele tem que ser com responsabilidade, com obediência, com temor. Nós vimos aqui que a confiança, ela não tira de nós a vigilância. Porque o apóstolo, no livro aos Hebreus, né, e também o apóstolo Paulo em Coríntios, fala que nós precisamos nos cuidar para não cair da graça, para aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, não é porque recebeu esta adoção como filho e está desfrutando dessas bênçãos que pode, vamos dizer assim, fazer com que a graça seja sem graça, né? E use e abuse da graça. Então, nós vemos aí que as bênçãos são para aqueles que a usam com responsabilidade, com amor também para com o Pai, um relacionamento de segurança que lança fora o medo. O Espírito também testifica esta filiação em nós. É através do Espírito Santo em nossas vidas que nós recebemos, como disse o presbítero antes já, né? Não recebeste o espírito de escravidão, de medo, né? Para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos. Então nós herdamos em Cristo, co-herdeiros de Cristo, herdamos as bênçãos também para a nossa vida e nossa vida não somente presente, mas futura em Cristo Jesus. E terminando esse tópico, então, nós vamos concluir que confessar que Jesus é o Filho de Deus, é a evidência de uma filiação divina e comunhão com o Pai. Glória a Deus por esta explanação, né? Um tópico maravilhoso aí, nos mostrando uma vez mais sobre essa paternidade divina e sobre o amor de Deus. Como Paulo diz aos Romanos, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ele não esperou que a gente fizesse algo bom, que a gente fosse algo bom, mas sendo nós ainda pecadores, estando na lama do pecado, ele nos enxergou e nos amou. E esse ponto aí dessa adoção de filho, né, que é um ponto maravilhoso, a gente estava até falando aqui já no culto, o ensino desta noite, né, essa questão da adoção, como que ela é maravilhosa, né? Às vezes a gente olha, fala, não, então eu não sou o filho legítimo, então isso me diminui, né? Porque eu não sou um filho legítimo, isso vai diminuir a minha importância. Mas quando a gente vê filhos legítimos, a gente não escolhe o filho legítimo. O filho legítimo, ele acontece, né? Às vezes a pessoa nem está esperando e vem. Mas um filho adotado não. O filho adotado é um planejamento, é uma organização, só vai lá e escolhe. Isso nos mostra aí uma escolha de Deus, uma escolha planejada, um plano de salvação, de redenção para redimir a humanidade, né? O que Deus diz lá em João, nos mostra lá em João capítulo 1, né? Que aos que crerem no seu nome foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo, essa aplicação da salvação maravilhosa, essa paternidade divina, ela nos alcançou, fomos adotados e nós somos feitos, portanto, filhos de Deus, como diz o pastor Nilmar também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, o que Cristo vai herdar, nós vamos herdar juntamente com ele. E diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 1, que Deus constituiu Cristo como herdeiro de tudo. Então, o que Cristo vai herdar, nós vamos herdar juntamente com ele, porque nós fomos adotados por Deus. Glória a Deus por este maravilhoso amor. Amém. Você que está nos ouvindo, então, glória a Deus aí, deixa um comentário adorando a Deus, porque é uma obra maravilhosa, né? Uma obra maravilhosa de Deus que nos alcançou, sendo nós pecadores indignos, mas ele nos alcançou. E, como falou muito bem o pastor Nilmar, né, esse amor ele lança fora todo medo. Né? Nós não somos crentes, não cremos em Cristo, não somos cristãos porque nós tememos o inferno. Né? O inferno nem faz parte dos nossos planos, porque nós amamos a Deus. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Né? Não há nenhum temor nesse amor,
apenas amor e entrega ao nosso Senhor Jesus. Glória a Deus por esses tópicos, essas lições maravilhosas a qual estamos aprendendo. Vamos, portanto, ao nosso último tópico, onde aqui nós vamos estar tendo a interação dos dois professores que está conosco nesta noite. O último tópico fala sobre a experiência do amor do Pai. Primeiro subtópico aí deste ponto vai falar sobre o amor é aperfeiçoado no crente. O que temos para aprender deste tópico aí, evangelista Júnior Bessa? O amor de Deus, ele é um amor relacional. Então, se caso não houver uma relação entre criatura e criador, não faz sentido amar. Então, a princípio, está sendo ressaltado desde o início aqui que Deus nos amou primeiro. Deus deu o primeiro passo. Então, a partir daí, espera-se que seus filhos, né, tenham também esse amor. E esse amor serve para quê? Esse amor serve exatamente para amadurecer essa relação entre Deus e seus filhos. E qual que é a finalidade de tudo isso? Como é que eu alcanço isso? Por meio da obediência. Sem obediência é impossível você alcançar essa evidência que é não só interna, mas externa. Ela é pública. Tem uma frase de um pastor norte-americano que diz que o testemunho ele não é sinônimo de uma autobiografia. Ele diz que quando nós realmente testemunhamos, nós não falamos de nós mesmos, mas nós falamos de Cristo. As pessoas vão procurar em nós o Cristo que nós tanto pregamos, tanto anunciamos. Né? E o texto de Mateus capítulo 22, versículo, né, de número 37, que é um texto lindo, brilhante, disse Jesus, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o entendimento. Isso requer exatamente uma espécie de amadurecimento. Então, nós não estamos dizendo aqui, né, que o amor é um mero discurso, são palavras vazias, mas é uma prática diária. Né? Você não precisa ter apenas uma ortodoxia, você tem que ter uma ortopraxia, você tem que praticar aquilo que você fala, né? Até nas pequenas coisas. Então, é importante entender que esse amor, ele requer de nós um relacionamento para que nós tenhamos uma experiência e nós, de alguma forma, nos assemelhamos com Deus quando nós o fazemos assim. Deus, seguindo neste tópico ainda, o segundo subtópico vai nos falar sobre o amor é a marca dos filhos de Deus, com o pastor Nilmário Júnior. E vale ressaltar, né, meus irmãos, que nós estamos falando desse atributo de Deus, o amor. Né? Deus é amor e ele é um atributo que também pode ser comunicável. Né? Comunicável. No caso, quando isso se torna comunicável, nós podemos desenvolver este amor. Mas precisa ser cultivado, precisa ser, vamos dizer assim, desenvolvido, amadurecido, né? Conforme o nosso irmão já antecedeu. Mas assim, quando há essa comunhão, esse relacionamento, não tem como esconder. Você vê aí um casal, né, que decidem se unir em casamento. E eles querem demonstrar que um ama o outro. Não há como ficar escondido essa relação. Né? Então, quando nós olhamos também para esta verdade bíblica, nós vemos que o amor ele tem que ser a marca dos filhos de Deus. Vamos dizer assim, é um sinal para os incrédulos, mas também é a identidade dos salvos. Os salvos em Cristo Jesus, eles precisam tornar visível este amor ao mundo para que os incrédulos possam também conhecer esse Deus que é amor. Então, como que o mundo vê Deus? Se o texto que nós podemos citar de 1 João, capítulo 4, versículo 12, diz que ninguém jamais viu o Senhor. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Então, esse Deus invisível, ele, através do seu amor, se torna visível à humanidade, quando os cristãos vivem em amor mútuo.
nós vemos o quê? Que quando eu estou cumprindo a palavra de Deus e amo o meu irmão, quando eu estou vivendo o evangelho, de fato, que o evangelho é isso, é amar uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, a nós mesmos, e ao próximo como a nós mesmos. Então nós vemos que o cristão que tem uma vida autêntica, uma vida cristã autêntica, ele precisa ser o sal da terra Sal da terra. e a luz do mundo. Salvo engano, foi Billy Graham que disse, né, que as pessoas, elas leem a nossa vida. Nós somos a Bíblia que o mundo lê. Então, se eu, como cristão que conhecia esse Deus e estou vivendo esta palavra, este evangelho, eu então devo deixar com que o mundo me leia. E aí vai uma orientação, né, uma forma de o professor trazer para dentro da sala de aula, que muitas das vezes nós deixamos as pequenas coisas e são elas que estão escandalizando e o mundo não está conseguindo ver Cristo em nós, ver Deus em nós. Então, seja nos nossos negócios, seja nos nossos relacionamentos uns para com os outros, seja na nossa vida diária, né, na faculdade, no trabalho, enfim, todo momento nós precisamos estar atento com isso. Como é que eu estou sendo lido por onde eu estou passando? Então, este amor, ele é a marca dos filhos de Deus, e uma vida de amor mútuo, prático e real, esta é a verdadeira marca do cristão. Glória a Deus. Então, nesse segundo subtópico aí, né? É o que Jesus disse aos seus discípulos, né? Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, esse amor de Deus, ele tem que ser refletido ao mundo, e ele é refletido ao mundo através da Igreja do Senhor. A gente teve uma escola bíblica aí sobre o texto de Hebreus, né? Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não tem como ter a santificação se não tiver a paz com todos. Buscai a paz com todos. Sem a paz com todos, se está em rixa, se está em intriga, se está em contenda, a santificação, portanto, já não tem como ser buscada. Então, o mundo precisa ver o amor de Deus refletido, na humanidade através da Igreja do Senhor, que é o sal da terra e que é a luz do mundo. E, portanto, vamos ao último subtópico, onde estaremos tendo a interação dos dois professores, sobre fomos amados primeiro. Os professores têm para nos falar sobre esse subtópico. Nós somos amados primeiro porque Deus iniciou o processo. Isso é curioso. Uma das verdades que o pastor Nilmário disse aqui, que me tocou profundamente, foi o fato do amor de Deus ser revelado. E às vezes, pastor, isso é expresso no nosso dia a dia. O evangelho, ele não é uma teoria, ele funciona na prática. E nós, enquanto salvos, temos as nossas muitas falhas, as nossas muitas fraquezas, as nossas muitas misérias, mas o amor de Deus, ele é incondicional. Não é uma reciprocidade. Eu te amo porque você me ama, eu preciso corresponder a esse amor. Então, é interessante que o professor de escola bíblica dominical entenda que ele é amado por Deus, e que esse amor, ele contempla todos, independentemente da posição social, da cor da pele. Para Deus não existe isso. O amor de Deus contempla todos, desde que estes reconheçam a Ele. Mas é interessante nós compreendermos que Deus teve a iniciativa. Tá? Outra coisa, pastor Nilmário, é que isso muda a postura da vida cristã em resposta a um amor de Deus em relação a nós. Porque Deus, sendo amor, isso confronta muito a nós. O que eu faria diante de uma situação em que alguém me ofendeu? Será que Deus iria reagir na mesma moeda? É claro que não. E aí, a partir de agora, eu entendo que é necessário eu fazer algo que glorifique e exalte a Deus. Paulo diz, você quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, precisa glorificar a Deus. Então, esse amor, ele é uma iniciativa do próprio Deus. Isso é muito belo, né, pastor Júnior? Isso aí nós ficamos maravilhados quando o evangelho salta isso aos nossos olhos, porque imagina comigo, um Deus
diferente da mitologia de todas as religiões, de todos os deuses falsos que existem, um Deus que ama no momento que nós não merecemos, né? Nós vemos isso Paulo relatando, né? E esse amor imerecido é revelado por esse Deus que nos trata como Pai, né? E o que me deixa maravilhado com isso é que nós, sendo rebeldes, pecadores, caídos, o nosso Pai, ele não deixa de nos amar, né? Isso a Bíblia deixa claro, né, que foi um amor, iniciativa do próprio Deus, e este amor é imerecido. Gera o que em mim? Gratidão. Eu devo corresponder isso com gratidão. Não foi a minha iniciativa, foi dele. Alguém que estava em pecado, caído, condenado, mas ele demonstrou o seu amor para me resgatar. E isso é motivo de nós glorificarmos a Deus, né? Pastor, antes de nós encerrarmos aqui, eu quero fazer uma colocação interessante. O pastor estava falando que nós não merecemos o amor de Deus, mas nós precisamos dele. Precisamos. Né? Certa vez eu ouvi uma história muito interessante de um professor que tinha na sala de aula um aluno indisciplinado. Era muito difícil de lidar. E aquele professor entendeu que aquele aluno carecia de ajuda. E ele viu que ele também precisava de questões relacionadas ao social, precisava ser contemplado naquilo. E ele descobriu o endereço desse menino e foi atrás desse menino. Quando ele chegou lá na casa desse menino, ele bateu palmas, né? O pai o recebeu e disse: quem é o senhor? Eu falei: eu sou o professor do seu filho, quero falar com ele, preciso falar com ele. E aí o pai dele disse: mas eu fiquei sabendo que ele não gosta do senhor, não. Ele disse: não, mas eu preciso dar uns presentes para ele. Aí chama ele, por favor. Aí chamou o menino. Aí o menino veio. Quando viu o professor: que isso, professor? Já não basta eu infernizar o senhor lá na escola? O que o senhor veio fazer na minha casa? Disse: ô, meu filho, eu vim aqui lhe trazer alguns presentes. Aí ele não entendeu nada. Ele falou: mas como assim? Eu sou indisciplinado, mal educado, respondo o senhor, faço tudo que é errado. Como assim? Eu não mereço. Ele falou: de fato, meu filho, você não merece, mas você precisa. Então, o amor de Deus é isso. Você não merece, mas você precisa. Nós precisamos do amor de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Lição maravilhosa, né, que estamos aprendendo aqui nesta pré-aula. Nós temos aí a sinopse desse ponto 3, né, o amor do Pai é aperfeiçoado no crente, lançando fora o temor e moldando o nosso caráter. Indo aí para a conclusão, deixar um rápido comentário aqui também que me veio à mente de um versículo, mas diz ali na nossa conclusão: a paternidade do Pai fica evidente na obra salvadora. O Pai envia o Filho e dá o Espírito, firmando a nossa filiação. Enquanto os professores comentavam aqui sobre a lição, né, sobre esse maravilhoso amor, né, me veio à mente o texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, onde João, né, na parte final deste versículo 5, ele diz: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Esta visão aqui, esse entendimento aqui de João parece até que está ao contrário. Né? Alguém que encontra, e João era um pescador, né? Alguém que encontra algo ali na beira do lago e está sujo, né? Parece algo bom, parece algo precioso, mas está sujo. Aí ele pega aquilo, vai lavar, vai limpar, e aí quando ele lava, ele limpa, ele vê que tem algo precioso ali. Então ele se alegra com aquele achado, né? Ele fica feliz com aquele achado, porque encontrou algo precioso. Às vezes pode ter lavado ali e não tinha nada demais embaixo ali, e aí somente perdeu tempo. Mas a fala de João aqui, ela traz o sentido contrário. Ele diz: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou. Primeiro ele amou, depois ele lavou. E é interessante que mesmo nós, né, Paulo diz que estávamos mortos em delitos e pecados, nós estávamos aí no charco de lodo, né, dos pecados, e Cristo ele veio e nos amou e nos lavou com o seu sangue. Interessante que mesmo após lavar, né, não há nada de precioso embaixo. Né? Nós somos falhos, nós somos fracos, nós somos pecadores, nós somos limitados, mas ainda assim o amor de Deus ele permanece para conosco. Não temos nada
de bom em nós, né? O que nós temos de bom é Cristo, né? O que Cristo fez por nós, o que Cristo faz em nós e através de nós. Então, glória a Deus por este tão grande amor com que Deus tem nos alcançado, nos salvado, nos perdoado e que muito em breve estará vindo nos buscar para estarmos com Ele na glória. Maravilhoso amor de Deus que tem nos alcançado, que só temos a agradecer, né? Palavra final de alguns para agradecermos esse momento. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando, desfrute desta comunhão com o Pai. O nosso Deus, ele não é um Deus que está separado da humanidade. Ele é um Deus que entrou na história da humanidade. E ele quer ter esse relacionamento com você. É um Pai que cuida, é um Pai que ama, que zela, que exorta quando precisa. O próprio texto diz, né, que ele é um Deus, um Pai que corrige o filho que ama. Então, que nós possamos desfrutar deste amor e deste relacionamento com o nosso Deus Pai. Quero só deixar aqui, presbítero irmão Anderson, evangelista irmão Júnior, alguns subsídios que eu uso para também me auxiliar nas minhas ministrações desse trimestre, que é o próprio livro de apoio do pastor Douglas Batista, fala sobre a Santíssima Trindade, e vai ser muito importante você, professor, também ter declaração de fé das Assembleias de Deus. É o nosso credo. Então, nós precisamos estar ensinando os nossos alunos baseado nas Escrituras, mas com confiança naquilo que nós cremos. E aqui tem, então, falando sobre a Santíssima Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que serão as outras aulas que serão ministradas. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade e fico muito honrado de estar aqui com os irmãos. Amém. Evangelista. Deixo 3 aplicações práticas aqui para os alunos, professores de escola bíblica dominical. Primeira coisa, viva como filho e não como escravo. Deixe o amor de Deus lançar fora todo o temor. Confesse a Cristo com ousadia. Isto é uma evidência de uma comunhão plena com Deus. Terceiro ponto, torne o amor de Deus visível, amando as pessoas, servindo, perdoando, sendo crente de verdade. Amém. Amém. Glória a Deus. Você que está nos assistindo, portanto, aí, não esqueça, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha, deixa seu comentário aí embaixo, né? Estivemos agora reunidos aqui com essa maravilhosa aula, né? 2 mestres aqui, 2 amigos, Bondade. em especial, que tem abençoado, eu creio ter abençoado a sua vida aí com esta aula maravilhosa aí, para o seu subsídio da escola dominical, para aprendizado, crescimento espiritual na vida de cada um. Nossa próxima pré-aula está passando aí embaixo do vídeo, será no dia 28/1, né? Comente aí, compartilhe, se inscreva nesse canal aí, acompanhe as aulas que já se passaram, né? Essas lições elas vão se coadunando, né? Está totalmente conectada. A gente está falando sobre a Trindade o trimestre inteiro. Então toda lição é extremamente importante. As que já passaram e as que estão por vir, todas elas extremamente importantes. A gente está acompanhando para estar inteiramente inteirado deste assunto. Que Deus abençoe a cada um e até um próximo encontro em nome de Jesus. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD.